Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Que bom mais uma vez estarmos aqui para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, alimentar o nosso coração e acalentar a nossa alma. O texto hoje escolhido é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Já preguei na igreja vários temas ou temáticas em cima desse texto. É o texto da soberana vocação de Filipenses 3, 12 até 16. E esse texto diz isso aqui: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele compara aqui a carreira cristã a uma caminhada, a uma peregrinação, a uma jornada pela qual nós nos propomos a chegar a um determinado lugar. E como bom escritor que era, ele vai parafrasear, usa exemplos conhecidos da igreja local, usa exemplos conhecidos daqueles irmãos de Filipos. Versículo 12, eu quero fazer isso versículo por versículo. Paulo reconhece que não obteve ainda e nem recebeu ainda a perfeição que deveria ter em sua vida. Em outras palavras, Paulo nada mais faz do que reafirmar o que já disseram anteriormente lá em Romanos capítulo 7, versículo 19. Dê uma olhada. Que sabia o que era certo, mas ao mesmo tempo era incapaz de fazê-lo. Era uma luta entre a carne e o espírito. Como todos os cristãos, ele também sabe que era imperfeito, incapaz de cumprir a lei de Deus com a perfeição que seria necessária. Mas não usava, como também os cristãos de hoje não podem usar, tal fato como desculpa. Dizia que prosseguia em sua jornada, lutando contra a sua natureza pecaminosa, a fim de conquistar aquilo para o qual ele havia sido conquistado por Cristo, ou seja, para que ele fosse perfeito. Então, nesse primeiro versículo, versículo 12 aqui, e nós estamos falando do texto da soberana vocação, dessa nossa jornada, da nossa caminhada, dessa peregrinação ao nosso grande objetivo. O versículo 13, para o cristão aqui, para que o cristão possa ir se aperfeiçoando na sua vida. É necessário que se esqueça daquilo que ficou para trás, ou seja, abandone as paixões típicas do pecado com o qual já deve ter rompido a partir do momento que conheceu a Jesus. Ao mesmo tempo em que deixa de lado tudo aquilo que anteriormente lhe agradava, essas paixões mundanas, ele agora passa a olhar para o que tem adiante de si, como a vida eterna que Deus lhe oferece. Terceiro versículo, versículo 14, ele vai falar em relação à sua soberana vocação, olhando firmemente para o alvo, sabendo que o prêmio final já está garantido. Não há razão para que o que ficou para trás seja ainda motivo de entrave. Quer dizer, nós não podemos parar e ficar nos lembrando daquilo que já passou. Aquilo que já passou, passou. O que virá ainda não chegou. Nós temos que viver o presente. Paulo aqui diz: ser cristão é uma vocação, ou seja, um chamado para esse objetivo, para essa jornada, para essa peregrinação, para essa caminhada. É uma vocação soberana, a mais importante de todas a que se pode ter na terra. Ou seja, é o maior projeto de vida seguir a Jesus e caminhar essa jornada, fazer essa peregrinação até a terra prometida, até a nova Jerusalém celestial. Versículo 15, ele vai nos dizer que o cristão é perfeito diante de Deus por causa do pagamento da dívida que Cristo já efetuou com sua morte na cruz.
Hebreus 9, 28, 1 João 2, 2, dizem isso. Deus, através de Cristo, o derramamento de Cristo na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida espiritual. Tudo aquilo que nós estávamos, por estarmos separados de Deus, Cristo na cruz do Calvário, ele pagou. Por isso Paulo chama os cristãos de perfeitos. E é importante que todos os cristãos tenham esse sentimento em si. Perseverar, olhar fixamente para o alvo, para que possam prosseguir na sua caminhada, na sua jornada, na sua peregrinação. E o último versículo, o versículo 16, ele vai terminar dizendo que mesmo que o cristão ainda não seja perfeito, deve andar de acordo com o que já alcançou, ou seja, procurar moldar a sua vida de acordo com a vontade de Deus, que o salvou da condenação e que lhe deu a vida eterna. Então esse é um texto bastante bonito, que vai falar sobre a vocação, a soberana vocação. E eu queria concluir com um versículo, mais uma vez com o versículo 14, 13 e 14. No 13 ele fala que ele se esquece das coisas que para trás ficam, avança para as que estão diante dele. Ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para nós, o que importa é isso, meus irmãos. Não é o que o passado produziu ou o que nós produzimos com o nosso passado. Não é aquilo que está lá na frente que nós não sabemos. É o presente, como vivemos, como servimos a Deus. Temos temor, temos tremor de Deus, da sua palavra, do seu evangelho. Vivemos amanhã melhor do que vivemos hoje. Esse tempo que nós estamos passando é um tempo muito benéfico para nós pensarmos isso e para nós refletirmos sobre isso. O que é a nossa vida? Nossa vida, Tiago fala que é uma simples névoa, que no primeiro raio de sol se desvanece. Se nós somos isso, vamos melhorar de vida, vamos viver com Jesus, vamos fazer da nossa vida uma vida bonita diante de Deus, vamos cumprir com a sua palavra, vamos viver em amor e perdão, buscando fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o meu desejo para o seu coração, esse é o meu desejo para o meu coração, para o nosso coração. Nós estamos passando por um momento difícil, mas um momento que nós podemos sim adorar a Deus, servir a Deus da melhor maneira possível. Pense nisso, glorifique a Deus através da sua vida, dos seus atos, testemunhe a Jesus, porque Ele te salvou, Ele te deu vida eterna através da sua graça inefável. Faça isso em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa soberana vocação. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez uma obra na cruz do Calvário maravilhosa, que nós não poderíamos ser salvos de maneira nenhuma, porque nós éramos zumbis espirituais, nós não tínhamos, Pai, condições nenhuma de buscarmos ao Senhor, de termos relacionamento com o Senhor, mas foi a partir daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário que nós pudemos ser salvos, resgatados, redimidos, renovados pelo Teu amor e pela obra salvífica do Espírito Santo, que aplicou essa salvação no nosso coração. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos e clamamos, Pai, faça essa obra, completa essa obra que um dia o Senhor iniciou na nossa vida. Obrigado, Jesus, pela nossa igreja, obrigado por cada membro, obrigado por cada família representada, obrigado, Pai, por aqueles que querem viver uma vida mais santa, uma vida mais digna, uma vida que olhe em busca dessa soberana vocação, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos, Te agradecemos porque, apesar de todos os males que aí estão, o Senhor tem guardado a nossa igreja, os nossos irmãos, a nossa cidade. Passamos muitos problemas no nosso Brasil, no nosso estado, mas clamamos por misericórdia ao Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Aumente a nossa fé,
perdoa os nossos pecados, guarde, Pai, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, consola, conforta com o teu Santo Espírito, que é o Pai de toda consolação, e proteja, Pai, principalmente os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todos aqueles que estão no fronte da batalha, Pai. É isso que eu te peço, por amor a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus te dê paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, em nome de Jesus. Viva com alegria, viva sabendo que você olha para a soberana vocação, que o que nós precisamos ter no nosso coração é aquilo que Jesus falou lá em Apocalipse, que nós vamos para uma cidade celestial, onde não haverá pranto, não haverá choro, haverá só louvor e gratidão a Deus. Louve a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, um grande beijo a todos.